Olá, boa tarde. Dr. Valdinei Pereira aqui. Hoje nós vamos ter aí um bate-papo muito interessante. Vamos falar sobre a Uso Capião. A Uso Capião é uma ferramenta extraordinária disponibilizada pelo nosso sistema de lei, pelo nosso sistema legal, para a regularização de imóveis e também funciona para bens móveis, um carro, uma moto. Talvez você não sabia, mas é possível também você regularizar um carro, a propriedade de um carro, de uma moto, através da Uso Capião, que é comumente usada para regularizar uma casa, um terreno, né? Um lote, um sítio, uma chácara. Ela é muito conhecida para isso, mas eu quero te informar que ela também pode ser usada para regularizar bens móveis. A exemplo do que eu disse, carros e motocicletas, né? Hoje nós vamos ter esse bate-papo. Então eu quero já aqui deixar um grande abraço ao pessoal que nos acompanha pelo nosso podcast. Questão de hoje, você está vendo aí o nosso logo aqui atrás, né, nas minhas costas. Deus os abençoe e fique conosco que hoje vai ser um conteúdo muito rico, né? É um conteúdo que você não encontra na internet, é um conteúdo que você não encontra em redes sociais, mas você encontra aqui na questão de hoje. Então a questão de hoje será a Uso Capião como ferramenta de regularização de imóveis. Então fique conosco, você que nos acompanha aí pela rádio 87.5 FM, fique conosco, você que nos ouve, que de repente tem aí uma casa, que ocupa uma casa, mas a forma que você adquiriu ela, você não está conseguindo regularizar, não está conseguindo passar para o seu nome, você que de repente tem um carro aí, há 10 anos, 15 anos, e não conseguiu regularizar ele, não conseguiu passar para o seu nome. Hoje você vai entender que é perfeitamente possível, né? E você vai entender como fazer isso. Lembrando que eu sou advogado, atuante, nós atuamos em todo o estado de São Paulo, eu sou pós-graduado e também pós-graduando. O que é isso? Tenho pós-graduação já concluída e estou concluindo, mais algumas, num plural, pós-graduação. Esse tipo de informação que você está recebendo aqui, você não encontra de forma gratuita em lugar algum. Então, por isso, preste bem atenção, fique aqui conosco nessa quase uma hora que nós vamos ter juntos aí falando sobre isso, porque ou você que nos acompanha. Maravilha. Voltamos aqui. Estamos aguardando a entrada do nosso colega e amigo Dr. Alif. Dr. Alif, se você já estiver por aí, libera a sua câmera aí, tá? Nosso amigo da produção aqui está pedindo para o senhor liberar a sua câmera, que ainda não está liberado. Gente, voltando aí, retomando o diálogo aqui com vocês, a maioria de nós temos situações parecidas, quando não, conhecemos alguém, algum colega, algum amigo, que de repente passa em uma situação parecida. Então, o meu pedido para você é indique aí essa live, indique aí esse conteúdo, que é um conteúdo muito bom para as pessoas que estiverem aí precisando de uma solução como essa. Eu pedi aí para o nosso querido produtor deixar aí o nosso Instagram passando na tela. De repente você que precisa aí entrar em contato, você que precisa de mais esclarecimentos, entre em contato aí pelo nosso Instagram, vai estar passando na tela, @advogadovaldinei, já vai aparecer na tela aí, e nós vamos nesse bate-papo, vai ser algo rápido, não vai ser algo muito longo, mas vai ser algo muito eficaz, Dr. Alif já está por aqui, entrando ao vivo e a cores, diretamente de Sorocaba. Consegue nos ouvir aí, doutor, com clareza? Boa tarde, doutor Valdinei, estou ouvindo sim perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. O senhor tá bonito, hein? Esse aqui foi presente de aniversário. Que maravilha.
Então, doutor, dei uma adiantada aqui enquanto o senhor estava entrando, falando sobre a importância dessa ferramenta, né, dessa questão do uso, da uso capião, que ela serve tanto para bens imóveis, terreno, casa, como também para bens móveis, né, adquirir ou regularizar algo através, né, da uso capião. E gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse instituto aí que é tão importante e tão útil, né? Porque às vezes o dono morreu, né? Ou o vendedor vendeu a propriedade para você e o cara sumiu, você não acha, né? Morreu faz 20 anos e você nem sabe. E aí você não consegue regularizar, não consegue passar para o seu nome. E o Dr. Aleph vai dar aí mais detalhes sobre isso. Então fique conosco, pessoal da rádio, do Facebook, o pessoal do nosso podcast Questão de Hoje. Fique conosco. Doutor Aleph, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido amigo Dr. Valdinei Pereira. Como que você está? Boa tarde a todos da Rádio Araçariguama, né, 87 FM. É muito gratificante estar aqui mais uma vez com todos vocês para mais um programa Questão de Hoje. Hoje, infelizmente, não pude estar aí presente na rádio, né, por caso fortuito, né, acabei ficando em Sorocaba, mas eu creio que vai ser de grande valia nossa conversa hoje, né? Lembrando que o Questão de Hoje ele traz informações muito significantes. Eu estava ouvindo aqui você, doutor, falando do início, que realmente as informações que nós trazemos aqui são informações que, teoricamente, teria que pagar, né, uma consulta jurídica para estar podendo explicar melhor essa situação, mas nós estamos aqui, né, abrindo essa oportunidade de estarmos aprendendo e hoje vamos aprender sobre regularização de imóveis, né? Vamos aprender sobre a uso capião, né? De extrema importância, nós sabemos, a uso capião está positivado ali no artigo 1238 do Código Civil, que é o direito de adquirir a propriedade, seja de um bem móvel ou bem imóvel, né? Como foi bem destacado pelo Dr. Valdinei ali, que também bens móveis, né, como veículo, moto, carro, também podem ser instituto da uso capião, né? A gente aprende do uso capião, mas na verdade é da uso capião, né? Eu também sou acadêmico de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e a gente vai aprimorando, né? Que antigamente a gente usava o termo errado e na pós-graduação eles nos ensinou que não é é da uso capião. Então, a uso capião é um direito ali positivado no Código Civil, começa ali no 1238 e vai até ali o artigo 1260, 62, que fala sobre bens móveis e bens imóveis. É de extrema importância destacar que essa regularização existe alguns requisitos legais, né? Não é só eu chegar no Poder Judiciário e requerer a uso capião sem apresentar alguns requisitos que a lei estabelece, né? O artigo 1238 ali vem trazendo alguns requisitos essenciais e o principal dele é sobre o tempo que você está no exercício da posse, né? A gente precisa destacar que o tempo ele é o principal requisito legal da uso capião, tá bom? Então, existem alguns requisitos legais ali que o Código Civil estabelece, não é só simplesmente eu chegar no Poder Judiciário por intermédio de um advogado e requerer, sem eu seguir alguns requisitos legais. Então nós temos várias modalidades, uso capião especial, especial urbano, ordinário, extraordinário, enfim, a gente pode fazer bastante, podemos deslanchar bastante assunto sobre esse tema aqui e vamos tentar de uma certa forma desvendar para todos nós sobre esse assunto que é muito importante. Maravilha. Ô doutor, fala seu Instagram aí, doutor, para a gente deixar aqui na tela rodando também, por favor. Pedir para o André colocar. Perfeito. Meu Instagram é Aleph Rosa. Aleph Rosa, tudo junto ou separado? Dá para deixar os dois, Andrei? É só Aleph junto? É Aleph junto com... Eu tenho o Aleph Rosa e o Aleph.f. Então coloca o Aleph.f aí que é mais fácil. Isso, @Aleph.f. Então, Isso. gente, vocês que estão nos acompanhando aí, prestem muita atenção. Vai ser algo muito bom, tá? Já está sendo um conteúdo muito bom. Doutor,
qual que seria a finalidade da uso capião? De que me serviria a uso capião, afinal de contas, né? Esse instituto poderia ajudar? De que forma o nosso ouvinte da rádio, o nosso acompanhante aqui do YouTube, o pessoal que está assistindo pelo Facebook, de qual forma a uso capião poderia ser útil, né? Qual situação da vida que ele poderia trazer para ele a aplicação da uso capião? Perfeito, doutor. Bom, primeiramente nós temos que destacar que o intuito da uso capião é a regularização do imóvel, né? Ou seja, ele vem para declarar o domínio, a propriedade, para quem já mantém o exercício da posse. A gente tem uma grande diferença que o Código Civil estabelece no tema de direito real, que o doutor lembra na faculdade, que é a diferença entre posse e propriedade, né? Então, posse é um direito real adquirido de uma pessoa e a propriedade também é outro direito real adquirido à pessoa. Então, o intuito da uso capião é declarar o domínio, ou seja, a pessoa já está no exercício da posse, muitas das vezes 15, 20, 30 anos, mas não é regularizado perante a matrícula. Então, eu vou procurar o Poder Judiciário para regularizar a situação e dizer, olha, eu já estou no exercício da posse nesse imóvel há muito tempo. E aí sim o juiz irá declarar, por intermédio da uso capião, o domínio, a propriedade, para que isso seja averbado, registrado na matrícula do imóvel, para que deixe um ato público e notório, que é um direito disponível contra terceiros, que destaca ali o artigo 172 da Lei de Registros Públicos, né? Que o objetivo do registro perante a matrícula do imóvel é demonstrar, deixar o público notório perante a terceiros que você é o proprietário, é que tem o domínio daquele bem imóvel, seja bem imóvel, seja bem imóvel, enfim. Então, o intuito da uso capião é a regularização e declaração do domínio. Ô, doutor, existe algum risco dessa pessoa... vamos usar um exemplo fatídico do nosso escritório, né? Perfeito. E aí, daqui a pouco já passo a bola para o senhor dar continuidade. Existe algum risco dessa pessoa que comprou um imóvel, vamos usar, ela está ali no exercício da posse há 15 anos desse imóvel, mas ela não regularizou, né? Não fez o registro, o nome dela e tal. E aí aquele antigo vendedor morreu, sumiu, o contrato sumiu e tudo mais. Existe algum risco de esse antigo devedor ele ter alguma dívida com banco, com financeira, né? E essa financeira vir e executar esse terreno, esse imóvel, que não é mais do vendedor na prática. Só que esse comprador, essa pessoa que está nos assistindo, comprou, mas não regularizou. Então existe um risco desse banco executar esse bem? Existe um risco desse banco ali querer para ele esse bem, porque está registrado ainda no nome do antigo comprador? Existe esse risco? Perfeito, doutor. Olha, isso é uma das maiores reclamações que nós temos no escritório, é exatamente esse ponto, né? As pessoas têm procurado, já tivemos muito cliente que vieram nos reclamar, que há possibilidade sim, tá? Há possibilidade porque o exercício da posse, ele não deixa algo público notório, né? Eu não consigo registrar essa posse. Já vamos falar de outro caso que é permitido o registro da posse, mas na maioria das vezes as pessoas adquirem os bens imóveis por contrato de gaveta, vai passando de terceiro a terceiro, faz aquele looping gigantesco, não sabem quem é o originário, quem tem o domínio do bem imóvel, vai passando de geração em geração, e aí chega numa possibilidade que sim, o banco, no caso, se verificar, ele pode sim requerer legalmente. É claro que isso é um assunto que vai ser discutido no Poder Judiciário. A gente tem a súmula 84 ali do STJ, que ele vem trazer uma exceção ali, que o possuidor ele pode apresentar embargos, inclusive embargos de terceiro, caso aconteça essa constrição judicial. Porém, é uma exceção no meio da regra, né? Tem muita gente que fala, doutor, então eu posso fazer defesa? Pode, mas é uma dor de cabeça, envolve contestação, envolve petições, envolve dinheiro, exatamente, doutor. Envolve ali uma dor de cabeça que o que a gente pode fazer para evitar, vamos evitar. Né? Vamos evitar, vamos ser preventivos, procurar regularizar esse bem imóvel antecipadamente para evitar. Se acontecer, sim,
O banco pode requerer, ou seja, o banco, seja um terceiro, um credor, né, ele pode sim penhorar esse bem imóvel, e já aconteceu situações, doutor, que inclusive o cliente nos procurou e pela sorte dele, o imóvel já havia sido penhorado e não tinha expedido a carta de arrematação, que é ali a súmula 84 diz que antes da assinatura da carta de arrematação eu posso apresentar embargos. Então, falei, meu amigo, você teve uma sorte muito grande, que você nos procurou a tempo, porque senão não haveria mais como recorrer. Teve então, sorte e bons advogados, né? Exatamente, teve sorte e bons advogados. Foi uma dor de cabeça gigantesca, teve oficial de justiça indo lá na casa dele, ele com filho pequeno, com mulher, imagine, né, teve gente tirando foto da casa dele, e ele ali tentando de uma certa forma brigar com as pessoas. O oficial de justiça falou, procura um advogado, meu amigo, não tem o que fazer. Então imagine a dor de cabeça que foi para ele, mas graças a Deus a gente conseguiu recorrer a tempo, né, antes que seja tarde demais. E no caso, uma ação de uso capião poderia evitar, doutor Arif, essa situação, se esse nosso cliente tivesse, né, antes disso tudo, olha, doutor, estou com o imóvel lá, o dono sumiu, tal, não estou conseguindo regularizar, eu quero entrar com um uso capião para mim poder regularizar. Ele conseguiria, evitaria essa dor de cabeça, esse desgaste futuramente, se ele tivesse já se precavido e buscado regularizar o seu imóvel pela uso capião, hein? Perfeito, doutor. Quando ele entra com o pedido da uso capião judicialmente, seja ele judicialmente ou seja ele extrajudicialmente, que nós já vamos destacar aqui pelo provimento 65 do CNJ, que permite eu requerer essa uso capião pelas vias extrajudiciais, eu consigo evitar muitas dores de cabeça, né? A partir do momento que eu procurar por intermédio de um advogado e requerer perante o judiciário a uso capião, eu já consigo ali trazer algo, não vamos dizer teoricamente público, mas eu já consigo notificar os órgãos públicos que eu estou tentando regularizar essa área, né? Então, quando a gente entra com a uso capião, automaticamente o Poder Judiciário já intima Prefeitura, já intima a Secretaria da Fazenda, Receita Federal, todos esses órgãos já são comunicados que, tem alguém tentando regularizar seu imóvel. Então, isso, querendo ou não, já consegue impedir muitas dores de cabeça, né? Já conseguem ali demonstrar que você está tentando regularizar. Óbvio, nós sabemos que existem muitos processos de uso capião, o Poder Judiciário está com uma demanda assoberbada, nós já tivemos situações em que os juízes já pediram para alguns clientes procurar a esfera extrajudicial devido à grande demanda. Sabemos que não é um processo que eu entro hoje, mês que vem já tenho uma sentença, não. Ele envolve centenas e milhares de requisitos legais ali, mas a partir do momento que eu protocolei, que eu distribuí, eu já evito dor de cabeça, né? Inclusive, se um jurídico de algum banco ou inclusive um credor quiser requerer esse bem imóvel, ele já vai saber, tem uma uso capião aqui distribuída, então eu já posso pensar duas vezes antes de eu dar sequência nessa execução. Perfeito, doutor. É possível sim, se eu apresentar o uso capião de uma forma preventiva, mesmo que não tenha dado a sentença, já vai estar lá distribuído. Boa. E já vai evitar muita dor de cabeça para o cliente. Muito bom, doutor. Doutor, e assim, o que é possível fazer? É possível entrar com a uso capião tanto judicial, e aí eu queria que o doutor falasse o caminho, se é um caminho mais fácil, mais rápido, e falasse um pouco também, doutor, sobre a uso capião extrajudicial, né? Porque o doutor vai falar melhor, é possível tanto fazer judicial como extrajudicial, em uma dessas vias, né? E aí que o doutor nos falasse um pouco sobre as características de cada uma. Tipo, do ponto de vista temporal, o que é mais rápido, o que é mais demorado. Do ponto de vista financeiro, o que é mais caro, qual que é a mais barata, né? Tá bom? Pode ser, doutor? Perfeito. Bom, vou tentar resumir em síntese, a gente tem um tempo muito pouco aqui, né? Mas a gente pode abrir outros capítulos lá e vai me falando aí, doutor, qual é o tempo que a gente tem, né? A gente tem que respeitar nossos horários. Mas vou tentar ser muito breve aqui nessa diferença do extra para o judiciário. Hoje, através do provimento 65 do CNJ, ele
permitiu fazer a uso capião na esfera extrajudicial. O que é isso? Eu posso procurar um advogado e requerer perante um cartório de registro de imóveis, tá? Existem alguns requisitos legais e nós já vamos entrar nesses requisitos. Então hoje eu posso... Precisa da figura do advogado, doutor? Precisa, doutor. Precisa, é indispensável, tanto na esfera judiciária quanto na esfera extrajudicial. Perfeito. O advogado é indispensável, eu preciso ter advogado. Perfeito. Não é possível ir lá, por exemplo, no juizado especial distribuir uma uso capião. Não é possível, eu preciso ter um advogado. Então, tanto na esfera extra quanto na esfera judiciária, precisa ter um advogado, porque o advogado vai trazer garantias, né? O advogado ele vai conseguir instruir ali a petição inicial, né, requerendo o direito do seu cliente. Ele vai conseguir trazer, inclusive o provimento 65 diz que a maioria da documentação apresentada pelo advogado, ele precisa da fé pública, ou seja, a fé pública do advogado na uso capião é muito importante. Quando o cliente chega com o contrato de gaveta e apresenta para o advogado, ele tem fé pública de dizer, olha, esse contrato realmente é um contrato lícito, estou vendo aqui as assinaturas das partes, tem testemunha, então a gente pode entrar com a uso capião. Inclusive o provimento 65 destaca a importância do advogado nos processos de uso capião. Então, tem que ter, doutor. Não pode ficar sem advogado. Tem que ter um advogado ali instruindo. Legal. E do ponto de vista financeiro, Arif, o que é melhor, ou depende, né? A nossa palavra tão amada da nossa profissão é depende. Queria que a gente comentasse um pouco do ponto de vista financeiro. Qual é mais custoso? É fazer uma uso capião, e aí a gente não precisa necessariamente entrar nos detalhes, né? Perfeito. Mas para quem está nos ouvindo, entender qual que é o melhor caminho, né? Porque o senhor vai explicar melhor. Do ponto de vista financeiro, o caminho A é melhor, mas do ponto de vista temporal, o caminho B é melhor, né? E aí eu queria que o doutor falasse um pouco sobre aí essas questões. Bom, vamos lá. É claro que a uso capião extrajudicial, ela no ponto de vista de tempo, ela é melhor. Por quê? Ela é bem mais rápida. Muito mais rápida, né? Muito mais rápida do que do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, infelizmente, a gente tem ali o Código de Processo Penal, que ele vem trazendo ali os requisitos legais de um procedimento, seja ele especial ou procedimento comum. Então, se eu distribuir nas vias judiciárias hoje, o tempo ele vai demorar um pouquinho. Né? Ele vai demorar um pouquinho, inclusive existem demandas, o judiciário está soberbado de pedidos de uso capião. Um exemplo, o meu pai que deve estar nos assistindo, a uso capião dele já está há 15 anos no Poder Judiciário e ainda não deu a sentença, doutor, você acredita nisso? Meu Deus, 15 anos, 15. Eu conheço os clientes que o pai já entrou na ação, faleceu e procurou a gente para poder habilitar, para os herdeiros responderem nesse processo. Então, para você ver como que está o tempo no Poder Judiciário, tá? Não está simples. Então, obviamente, nas vias extrajudiciais é mais compensatório para você que quer vender o imóvel, ou quer doar, ou já tem uma proposta de compra e venda. A uso capião extrajudicial é a modalidade melhor por conta do tempo. Porém, olha o porém aí, né? Mas a uso capião administrativa, né? Acredito que a conexão do doutor caiu aqui. A uso capião administrativa, gente, ou extrajudicial, também conhecido, são sinônimos para a mesma coisa. É aquela que é feita perante o cartório de registro de imóveis, né? Cada cidade, às vezes cidades maiores, ela tem mais de um cartório. Então, por exemplo, a cidade de Sorocaba tem mais de um. E aí a cidade é dividida por zonas, né? E zona X compete a tal cartório. Então o primeiro passo é você saber em qual cartório que está registrado esse imóvel. Tá? Isso é muito importante de você saber. Agora, trocando em miúdos aqui, a uso capião extrajudicial ou também administrativa, como é comumente chamada, ela é infinitamente mais rápida. É incomparável. Em termos de tempo, não tem como comparar o tempo que vai demorar, né? O doutor Arif, que já deve estar voltando aqui, explicou de um uso capião de 15 anos e ainda não saiu o resultado, né? E nós atuamos em algumas outras que saiu em 9 meses,
né? Outra demorou um pouco mais, foi 1 ano, mas o máximo ali foi 1 ano. Então, olha a diferença de 1 ano para 15 anos. Então, é algo assim assustadoramente. E não é porque o nosso judiciário é ruim, não. O nosso judiciário é bom. A questão é que o nível de demanda, a quantidade, é muito alta para a quantidade de funcionários que tem lá. E aqui eu quero deixar novamente registrado os meus protestos, né, em favor da advocacia sorocabana e em desfavor do nosso Tribunal de Justiça. Porque o que é que aconteceu? Recentemente nós tivemos uma perca ali com a saída de uma das juízas auxiliares na Vara da Família de Sorocaba, e tivemos aí uma manifestação do nosso querido presidente da OAB, doutor Márcio Leme, a quem fica aqui as nossas homenagens de toda a advocacia sorocabana, e aquilo que já era ruim, dificultoso para os funcionários, para os juízes conciliarem, desenvolver um trabalho, ficou ainda mais difícil, porque a juíza substituta saiu, né, foi ali alocada em outro local, e os processos que estavam com ela acabou sendo distribuído para os outros 3 juízes, ou seja, sobrecarregou ainda mais. Então, o que era ruim, senhoras e senhores, ficou ainda pior, né? Mas vamos retomando aqui para uso capião. A uso capião administrativa, ou também extrajudicial porque ela não é feita na justiça, não é feita com um juiz, ela é feita num cartório de registro de imóveis, né? Ali com um acompanhamento do tabelião, acompanhamento, né, dos escreventes, que também tem fé pública. Ela é mais custosa do ponto de vista financeiro, realmente ela é mais custosa, você vai ter que arcar com todas as despesas cartorárias, porém, ela é infinitamente mais rápida. Então, para você que fala, olha, doutor, eu quero vender o meu imóvel, mas o meu imóvel está irregular, faça uma uso capião administrativa. Olha, doutor, eu preciso doar esse imóvel para o meu filho, para o meu neto, eu tenho um outro e eu já estou numa idade avançada, eu preciso regularizar esse imóvel para doar ele, né? Então, faça uma uso capião administrativa, que apesar de ser mais custosa, ela vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais célere, né? E daí, quando nós partimos para a uso capião judicial, aquela que você distribui no fórum da sua cidade, você vai procurar o fórum, a justiça, né, com um advogado. Primeira coisa, você tem que procurar um advogado especialista, né, nessa área de direito imobiliário, porque ele vai te orientar a trazer toda a documentação, vai verificar os requisitos, né, porque existem algumas modalidades de uso capião. Existe a ordinária, a extraordinária, existe a especial, que vai depender do tamanho do imóvel que você ocupa e vai depender também do tempo que você está ocupando esse imóvel, que você está exercendo a posse sobre esse imóvel. Então, para cada situação, vai ter uma uso capião específica, tanto judicial como também extrajudicial. Mas nós estávamos falando sobre a uso capião judicial, aquela que você vai até a justiça, logicamente representada ou representado por um profissional, um advogado. Outro profissional não consegue fazer isso, né? Um advogado que vai conseguir fazer isso. E é interessante aqui explicar para você que a uso capião você não consegue distribuir ela no juizado especial, né? Ou como a gente conhece, o juizado de pequenas causas, né? Popularmente conhecido. Então você não vai conseguir distribui ela, porque se você for na justiça, a uso capião é um procedimento especial que demanda, e aqui demanda no sentido de que necessita alguns requisitos. E lá no juizado especial, ou na justiça de pequenas causas, lá é um procedimento muito rápido. A ideia, né, da Lei 9.099 foi criar algo que fosse muito rápido, muito simples, muito singelo. Então lá você só vai conseguir resolver questões mais simples, né, questões mais delicadas como a uso capião. Você precisa realmente entrar aqui na justiça comum, na justiça civil normal, tá? Então, dito isto, quando você procura o judiciário, você já tem que estar em posse da documentação, que o teu advogado vai te orientar, que esse profissional vai te instruir, vai te explicar, olha, eu preciso dessa documentação, preciso dessa, daquela. E feito isso, você vai distribuir essa ação de uso capião no judiciário. E ela razoavelmente, ela é mais barata do que a uso capião administrativo.
do que a usucapião extrajudicial. Ela é razoavelmente mais barata. Porém, todavia, ela é custosa do ponto de vista temporal. Como nós bem dissemos, o doutor Arif bem disse aqui, que o judiciário ele está assoberbado. O que é assoberbado? Ele tem muita coisa para fazer e pouca mão de obra para fazer isso aí. Tem muito trabalho para ser feito e pouca gente para fazer esse trabalho. Eu tive o prazer ali de atuar no judiciário, na área trabalhista durante um tempo, fui estagiário, e ali eu pude contemplar de perto o quão grande é a demanda. Às vezes nós estamos de fora, achamos, funcionário público não faz nada. Não, gente, a demanda ela é gigante, é muita coisa e pouco funcionário. Por incrível que pareça, é pouco funcionário. Você acha que para um processo ser julgado, envolve o juiz, o assessor do juiz, mas ali tem que verificar, tem que mandar intimar, tem que esperar a resposta da intimação, tem que verificar toda a documentação, tem que verificar a documentação pessoal, verificar a documentação do advogado. Então é um procedimento muito longo. Então hoje nosso judiciário, ele conta infelizmente com poucas pessoas, para poder agilizar isso. Mas voltando à questão da usucapião, você distribui essa usucapião, ela vai parar em uma vara, uma vara da justiça, em um fórum, e dali o juiz vai analisar toda essa documentação. Primeiro já vai ser exatamente isso aí. Quando você distribui, você vai esperar aí talvez 1, 2, 3 meses só para o juiz poder dar a primeira olhada. Então você já vai perder de cara aí cerca de 3 meses aí, ou talvez menos, mais, enfim, mas nessa média, para o juiz dar essa primeira olhada. E depois que ele der essa primeira olhada, talvez você precise juntar um outro documento. Aí se você junta esse outro documento, meu amigo, daí vai mais uns 2 meses para o juiz dar uma olhada de novo. Por quê? Porque é uma fila. Ele olha o seu, olhou de ciclano, de bertano, e assim vai, paulatinamente. Então por isso que é moroso, devido à sobrecarga do judiciário. Então, assim como o doutor disse, ele teve aí essa usucapião 15 anos e detalhe, ainda não finalizou. São 15 anos que a ação está tramitando e ela ainda não finalizou, senhoras e senhores. Isso chega a beirar o absurdo. Chega a beirar o absurdo. Um outro caso que ele comentou, que o cliente veio nos procurar, porque o pai dele tinha entrado com a usucapião, o pai dele morreu, e aí o pai dele entrou com a usucapião judicial, o pai dele morreu, ele vai suceder o pai, nessa cadeia sucessória, e ainda não finalizou a usucapião. Será que existe a probabilidade de ele morrer também e o filho dele acabar herdando? Pasme, mas podem existir. Pode existir. Então, o judiciário, apesar de ser, do ponto de vista financeiro, mais interessante, do ponto de vista de recurso, ele ser menos custoso, meu amigo, ele vai te custar muito mais tempo. Ele vai te custar muito mais desgaste, o teu vigor. Então é muito interessante você procurar um advogado especialista na área para poder te orientar. E se ele for um advogado especialista e entender um pouco, ele vai falar, olha doutor, olha cliente X, cliente Y, nós vamos entrar nas vias extrajudiciais ou administrativa. Porque imagine, aquilo que na via judicial o juiz vai demorar de 1 a 3 meses para olhar, na via administrativa o cara vai demorar 1 semana. Imagine, 1 semana ele olha, você distribuiu na segunda, na outra terça, o pessoal do cartório já olhou, já deu aquela analisada, já viu a documentação se está ok, se está faltante, daí já te manda já o que está faltando, se precisa ajustar ou não, e aí você já manda. Então é uma coisa assim, assustadoramente mais rápida. Tá? Então, gente, esse foi um resumo muito superficial, do que é a usucapião, do que ela pode representar, de como ela pode ser útil na aplicação sua. Então imagine você aqui que está nos acompanhando, você é um senhor de 80 anos, e de repente você comprou aí a sua chácara, comprou o seu sítio, comprou aí o seu lote, construiu sua casa,
né, tão sonhada, batalhou tanto, só que de repente você não regularizou, porque às vezes ficou muito caro, você teve que pegar o dinheiro para aplicar na construção da casa, pagar IPTU, e daí você não conseguiu regularizar ali num cartório. E aí a pessoa que te vendeu sumiu no mundo, ou morreu, foi para outro estado, né, foi para outro país, e você não consegue contato nenhum com essa pessoa, né? E aí a casa está ali, é sua, aí de repente o contrato de gaveta está irregular, que geralmente o pessoal faz contrato de lan house, né? Vai lá no site e fala, digita esse contrato para mim, vai ali, pega um modelo de internet, né? E acaba perecendo depois. Todas essas pessoas que pegam o contrato de internet, depois ela vai procurar um advogado. Então não pegue contrato de internet, procure um advogado, porque o barato pode sair caro para você lá na frente. Então, imagine esse senhor que está nessa situação e agora está ali quase partindo dessa para melhor, né? Está quase morrendo e ele está com medo. Ele está com medo de quê? De deixar essa casa e os filhos acabar virando uma briga, virando uma bagunça, né? Filho matando filho, aquela coisa toda, aquela briga familiar por causa de um bem. Então ele quer regularizar esse bem. Ele quer regularizar esse bem. Mas o dono que vendeu para ele sumiu. O contrato foi irregular, ou de repente o contrato molhou, estragou. O que é que ele deve fazer? Ele pode entrar com uma uso capião. Né? Você entra com essa uso capião, meu amigo, vai regularizar sua casa toda bonitinho, sua casa vai sair no seu nome, e aí quando você partir dessa para melhor, você pode fazer ali uma doação, ou até mesmo em vida, né? Pode vender, comprar uma casa menor, pegar o dinheiro ali, doar, distribuir, enfim. Mas o importante que eu quero que você entenda é que a uso capião é uma ferramenta extremamente hábil e útil para você. Principalmente essa região de Araçariguama, que é uma região que tem muitas propriedades, muitos sítios, né, muitas chácaras. Então, essa uso capião, você que está nos acompanhando pela rádio, é algo muito importante. É algo muito importante para que você possa, de alguma forma, regularizar a situação do seu imóvel aí. Doutor Aleph, voltou, meu amigo? Tá me ouvindo aí, meu querido? Doutor, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor. O senhor consegue me ouvir? Tá dando para me ouvir? Vocês estão me ouvindo ou não? O senhor não estou conseguindo ouvir vocês agora. O senhor está nos ouvindo ou não? Fala para mim se o senhor nos ouve. Não, acredito que ele não está nos ouvindo ainda não. Mas pede para ele conversar normal, que ele está esperando chegar a imagem. Ah, maravilha. Ô, doutor Aleph, pode ir conversando normal, porque a imagem vai chegar um pouco atrasada para o senhor, tá? Mas o senhor pode ir conversando normal. Não sei se o senhor consegue nos ouvir aí. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, doutor. Ele não não, tá dando... ele não consegue nos ouvir, Andrei. Talvez seja o fone dele. Ouvir ele tá, você não está vendo, porque ele está no celular. Não, ele não está nos ouvindo. Não está vendo. O senhor ouve a gente, doutor Aleph? Eu não estou conseguindo ouvir você, doutor. O som, o áudio não está... Não estou conseguindo ouvir seu áudio, tá? Eu consigo ver você se comunicando aí comigo, mas não estou conseguindo ouvir seu áudio aí. Agora não sei se é alguma coisa do meu aparelho ou se é algo relacionado à comunicação. Na hora que eu estava ali falando, né, no momento que eu estava conversando, por que pareça, acabou a força aqui no condomínio e não consegui dar sequência. Então ficou um pouco complicado aqui, né? Demorou um pouquinho para voltar agora que voltou e não consegui voltar pelo computador. Só voltei pelo celular mesmo, mas eu acredito que o doutor já tem explicado aí bastante coisa, né? A uso capião é um procedimento bem complexo, né? Um procedimento que precisa necessariamente do advogado para acompanhar, para ver quais são os requisitos legais, se tem direito ou não. Então, assim, eu acredito que vamos ter que planejar para uma outra hora para podermos trazer ali mais a fundo esse tema, né? Falar um pouco por cima sobre esse tema, né? Porque é um tema muito interessante e a gente precisa aprender, né? Nós precisamos ali aproveitar. A gente tem muita reclamação de pessoas
que nos procurou para tentar regularizar o imóvel, e muita dor de cabeça também, o doutor sabe disso, muitas apresentação de embargo, nós tivemos que apresentar muitos embargos de terceiro ali, né, por conta dessa não regularização, por conta de não se preocupar, de ser preventivo, né, a gente sabe que precisamos ser preventivo nas nossas atuações e principalmente o imóvel, né, nós sabemos que bem imóveis desvaloriza com o tempo, carro, moto, mas imóvel não, né, imóvel sempre valoriza. Então, é sempre bom procurar um advogado para instrução, né, para poder ver quais são os requisitos legais, evitar dor de cabeça, a gente tem tido muitas reclamações, né, então, procure um advogado, regularize, tem muitas pessoas ali, né, que nos procuram e falam, doutor, mas eu já estou lá há 30 anos, nunca aconteceu nada e não vai acontecer, mas aí que está o grande problema, né, a gente não sabe, é um risco, né, doutor, é um risco, você vai querer correr esse risco? Não, vamos regularizar. E tem outra também, né? O Usucapião visa a regularização na sua totalidade, né? Título originário. Se acontecer amanhã do falecimento, né? Se amanhã vier o Andrei, corta ele porque está muito ruim. Doutor Aleph, nós vamos ter que suspender o senhor aí. A conexão tá ruim, gente. A conexão tá ruim, acredito que seja o sinal lá. Mas nós vamos ficar aí para dar continuidade e falar sobre a usucapião rural, né? Tem a usucapião urbana, tem a usucapião para um lote ali, né, de até 125 metros, até 250, desculpa. Tem a usucapião para um tamanho maior que esse, tem a usucapião ali de 10 anos, de 15 anos. Então nós vamos falar sobre isso. Um detalhe que é muito interessante, né, que eu preciso falar para você, nós vamos ter que finalizar, que a conexão está ruim, é o seguinte, se um determinado bem, um determinado imóvel que você adquiriu, e esse imóvel ele tem dívidas, né, ele tem dívidas tributárias ou qualquer outra origem, né, do dono anterior, e você regulariza ele, adquire ele através dessa ação, desse instituto da usucapião, esse imóvel vai vir para você, entre aspas, zerado, livre, a gente chama no direito de livre de qualquer ônus, o que o doutor estava explicando, porque a usucapião, ela é título aquisitivo originário e não derivado, tá? Então, você que vai entrar com a usucapião, você vai regularizar esse imóvel e ele vai vir zero bala para você, sem dívida, sem imposto. A partir dali vai ser um novo tempo que vai iniciar, né, para este imóvel. Então, senhoras e senhores que nos acompanham pela questão de hoje, nós caminhamos para finalizar. Sábado que vem, provavelmente, nós vamos dar continuidade a esse assunto. O doutor Aleph aqui presente. Vamos falar um pouco mais sobre os requisitos, sobre o tamanho de terra. Doutor, quando que eu posso, quando que eu não posso? Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Essa foi a nossa questão de hoje, né? A usucapião como ferramenta de regularização de imóveis. Então, que Deus os abençoe e até a próxima questão de hoje. Um abraço, queridos!